Perfeito. E a gente, Clayton tocou num assunto aqui agora que é muito interessante a gente saber dos bastidores, de tudo que acontece na vida pública de todo mundo. É muito legal para quem assiste, mas para quem vive isso, não é tão legal. Recentemente o senhor passou por uma candidatura à prefeitura de Porto Alegre, onde o senhor estava muito bem colocado, com chances reais de chegar ao segundo turno e disputar as eleições, possivelmente chegando à prefeitura da capital mais uma vez. O senhor que já foi por duas oportunidades prefeito aqui. Conta pra gente aquilo que é possível de contar pro pessoal que está nos assistindo também, um pouquinho dos bastidores do que aconteceu que acabou inviabilizando o prosseguimento da candidatura. Importante essa pergunta, Lucas, porque até hoje tem gente que diz, foi falha da assessoria jurídica da coligação. Não foi falha da assessoria jurídica da coligação. Eu vou explicar por quê. Bom, para que uma candidatura seja homologada, e falo exatamente do candidato a vice, que era André Cecchini, nós tínhamos que apresentar determinados documentos à Justiça Eleitoral. Ao analisar esses documentos, a Justiça Eleitoral disse se o candidato é elegível ou não. Pois nós fizemos isso. Havia uma dúvida, que era a seguinte, o André Cecchini não constava da lista oficial do Tribunal Superior Eleitoral no último dia de filiação, que era dia 4 de abril de 2020. Consequentemente, teoricamente, ele não poderia ser candidato. Mas existe uma súmula do Tribunal Superior Eleitoral que diz claramente, se o candidato provar que de boa fé ele se filiou, mas por algum problema político ou técnico, o seu nome não consta da lista oficial do TSE, ele tem direito a concorrer. Então esse é o pressuposto da boa fé. Então nós apanhamos o documento que o André Cecchini havia nos apresentado, de filiação de boa fé no período adequado, e junto com outros documentos apresentamos a 158ª Vara da Justiça Eleitoral de Porto Alegre, que analisou os documentos e no dia 18 de outubro, ou seja, 25 dias, prestem atenção, 25 dias antes das eleições, homologou a candidatura de André Cecchini. Então não houve falha alguma, nós tínhamos o reconhecimento da Justiça Eleitoral de que a candidatura do André Cecchini estava ok. Na medida que estava ok, nós mantivemos. Se, obviamente, a Justiça Eleitoral naquele momento dissesse André Cecchini é inelegível, nós teríamos prazo, por isso eu fiz questão de salientar dia 18, porque eram 25 dias, nós tínhamos prazo para substituir o candidato a vice. Por que é que eu chamo a atenção dos 25 dias? Porque tanto a lei eleitoral de 1997, que é a Lei Geral das Eleições, quanto uma súmula de 2019 do Tribunal Superior Eleitoral, dizem claramente, até 20 dias antes das eleições é possível substituir-se os candidatos considerados inelegíveis. Mas diz mais do que isso. Qualquer processo de elegibilidade ou inegibilidade tem que ser decidido em primeira e segunda instância até 20 dias antes das eleições. Por quê? Obviamente, para permitir que o candidato inelegível seja substituído ou pelo partido ou pela coligação. O que acabou acontecendo? Depois de termos reconhecido e homologado a candidatura do André Cecchini, faltando 21 dias, existe um recurso, entra com recurso contra a decisão da 158ª Vara, que acaba só sendo julgada 5 dias e meio antes das eleições, no dia 15 horas da tarde, pelo Tribunal Regional Eleitoral. Ou seja, culpa do TRE, não culpa minha. Ou seja, eu não causei nenhum retardamento, não fui responsável por isso. Por que estou chamando a atenção disso? Porque na medida em que o TRE, em segunda instância, venha a considerar o André Cecchini inelegível, e tenho todo esse poder, novas provas foram apresentadas, mas como o julgamento se deu de forma intempestiva, ou seja, fora do prazo, por culpa do TRE e não por culpa minha, o TRE deveria ter autorizado a substituição do candidato a vice. E não autorizou. Então é importante que a gente lembre isto. Aí realmente rasgou-se a Lei Geral das Eleições, rasgou-se a súmula do Tribunal Superior Eleitoral. Mas os meandros são muito mais complicados. Por quê? Não vou, obviamente, aprofundar, mas só para dar umas pistas para quem nos assiste. Em primeiro lugar, quem entrou com recurso foi um candidato desconhecido, do PRTC. Desconhecido fez 300 votos.
Casualmente, esse candidato desconhecido não contratou nenhum advogado dos que nós tínhamos aqui, Lieverson Perim, Antônio Augusto, dos famosos, que realmente poderiam pleitear a impugnação da chapa. Contrata um advogado, isso está nos autos, que tem o seu escritório no metro quadrado mais caro comercial do país, na Avenida Paulista. Na Avenida Paulista. Que tem, bom, aí casualidade, que tem como cliente esse escritório de advocacia o ministro da União. Aí, com provas dadas por quem? Pelo DEM. Esse indivíduo, que obviamente entrou com a impugnação, hoje é secretário adjunto do governo atual. Então, tem história mal contada nisso, com toda certeza, mas passou, é só como eu tinha que explicar, e não vou deixar de explicar o que aconteceu. Esta é a verdadeira história, mas passado. Aí vem a seguinte, que eu vou continuar, como se fosse uma pergunta. Mas por que Fortunati renunciou? Eu não renunciei. É importante deixar claro que no dia 9, 15 horas, na decisão do Tribunal Regional Eleitoral, ao impugnar o vice, o TRE impugnou a chapa. Então eu estava impugnado. Então, na prática, eu estava impugnado, não poderia concorrer no domingo seguinte. O que se abria? Abria a possibilidade de um recurso junto ao Tribunal Superior Eleitoral. Então, tem que entender isso. O que eu abri mão no processo foi de recorrer ao Tribunal Superior Eleitoral. Por que eu decidi não recorrer? Porque nós entraríamos, eu ganharia uma liminar com toda certeza, mas nós entraríamos no domingo sob júdice, na verdade, com uma instabilidade jurídica maluca, trazendo instabilidade para o sistema como um todo. Por isso abri mão. Então eu não abri mão da minha candidatura, eu abri mão do recurso, porque eu estava impugnado. E a bagunça na cabeça do eleitorado, né, Clayton? Imagina, as pessoas deviam... Essa instabilidade gerou uma confusão completa. As pessoas não sabiam se o Fortunati era candidato, se elas poderiam votar no Fortunati, se elas... acabariam anulando o voto se votassem no Fortunati, como que estava todo esse jogo jurídico que dificulta muito para o eleitor. Numa eleição extremamente disputada. Exatamente. Exatamente. E a pergunta assim, mesmo depois da eleição, não cabe mais recurso no TSE? Porque foi uma dor de cabeça, não, né? Depois, porque tem prazos, na verdade. A Justiça Eleitoral, a Justiça como um todo tem prazos recursais, mas a Justiça Eleitoral ela tem prazos que contam inclusive final de semana, exatamente pela atipicidade do sistema eleitoral. Sim. Então os prazos passaram, eu abri mão desse recurso e terminou. C'est fini, como diz aquele personagem da escola do professor Raimundo. É isso. Perfeito. E aí agora temos um novo passo. Novo passo. Novo passo. Eu, ao longo dos meus 45 anos de vida pública, levei vários tombos, o que para quem, obviamente, pensa um pouco a política, ninguém consegue ter sucesso sempre. É normal. Aliás, na vida pessoal, na vida de casal, na vida de empresa, como profissional, ninguém tem uma vida linear para cima. Na verdade, todos nós... Utopia, né? Na verdade, temos altos e baixos. Eu tive altos e baixos e aprendi uma coisa muito importante, especialmente nos momentos do baixo, ou seja, do tombo. Eu levei alguns tombos muito fortes. Muitos deles conhecidos pela opinião pública, por quê? Porque o meu tombo de 1,98 m acaba sendo mais conhecido. Por isso, eu aprendi que a gente, obviamente, olha para o tombo, o que aconteceu, analisa, mas não fica remoendo o tombo, não fica remoendo o passado. Usa aquilo como lição para o futuro. Então...